logo o texto e já quando voltar, após o coral, já voltar com a pregação. 1 Reis 18:30, nós leremos, irmãos, o mesmo versículo, sendo que em 4 versões bíblicas diferentes. Um termozinho diferente, outro, não é? Isso nós queremos trazer à igreja. 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu chamo a sua atenção para a parte sublinhada, reparou o altar do Senhor. Em outra versão, então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Chama a sua atenção também para o termo consertar o altar do Senhor Deus. Também uma outra versão, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Chamo também sua atenção para a frase restaurou o altar do Senhor. E por último, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Chama sua atenção para a frase sublinhada e também a expressão última, que estava quebrado. Vamos adorar com o coral Voz 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Ele foi objeto de pregação minha na segunda-feira lá do Retiro, e nós trabalhamos com o texto, especificamente com o texto, trazendo a elucidação do texto, lições do texto. Nessa noite, aprove a Deus trazermos, aproveitarmos e bebermos da expressão dos versos na palavra restauração, quando diz que Elias restaurou o altar do Senhor. E é justamente isso que eu quero trazer nessa noite, pelo menos alguns aspectos em relação ao reparar o altar, o restaurar o altar, consertar o altar de Deus. O contexto nós elucidamos lá, e aqui vale a pena um rápido comentário. O contexto é um contexto de caos, tanto político quanto espiritual, em Israel. O rei Acabe, ele estava reinando, e ele contraiu matrimônio com Jezabel, uma mulher que não tinha os princípios do temor a Deus, e fez com que Israel e o próprio rei se desviassem dos caminhos do Senhor, implantando o culto a Baal, entidade que era cultuada, e o povo nesse momento estava distante do Senhor. O altar do Senhor, inclusive, ele estava em ruínas. Ele estava totalmente deixado de lado. E era um local de adoração. Então, a prova de que não se usava, não se erigia altar naquele local por muito tempo. A história diz que a última vez que aquele altar foi usado foi por Saul, quando o erigiu. E de Saul a Acabe passaram alguns anos. E esse altar estava sendo desprezado. Ele estava em verdadeiras ruínas. Ele estava precisando de restauração. Quando ocorre, dentro de um contexto que não convém aqui agora, até pelo próprio tempo de poder dizer a situação em que Elias propõe esse grande desafio ao rei Acabe e ao povo de Israel, de poder irem até o Monte Carmelo e terem esse episódio aqui. Então, esse é o contexto, mais ou menos, em rápidas palavras, não é? Do texto. Mas quem é feito a Bíblia já sabe muito bem desse episódio bíblico. Eu preciso dizer um primeiro aspecto em relação à restauração do altar de Deus em nossa vida, em minha vida, na sua vida, na vida tanto de crentes, não é? Já de caminhada já boa, aí, de bons anos de evangelho, porque você pode ter muitas vezes muitos anos, mas a devoção
piedade, a entrega, ela deve ser contínua. E isso não é acumulado, né? Não é cumulativo. Porque nós precisamos estar em novidade de vida, sempre. Não é? E a vida no altar implica isso. De você constantemente, diariamente, você está se lançando aos pés de Deus em busca. Não é? E um primeiro aspecto que eu trago nessa mensagem é a restauração que exige lembrar o locus da queda, o local da queda. Não é? Esse aspecto, lembramos quanto ao conselho que o próprio Jesus deu à igreja, que havia abandonado o seu primeiro amor, que era a igreja de Éfeso. Isso nós temos registrado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. É interessante que essa igreja, irmãos, se os irmãos vão de lembrar o início dos versículos, era uma igreja operosa, era uma igreja que tinha de fato a sua ação, a sua atividade, era uma igreja zelosa em relação ao evangelho, mas essa igreja tinha abandonado o seu primeiro amor, e isso não sou eu e nem você que está dizendo. Isso é o Senhor dela que disse para ela, não é? Lembra-te de onde caíste, pois deixaste o teu primeiro amor. Então a restauração no primeiro momento exige lembrar esse local da queda. E se existe o local da queda é porque houve também a queda. E a queda muitas vezes acontece por diversos fatores. Talvez dentre eles um aspecto é que nós nos achamos às vezes tão prepotentes, tão seguros de si mesmos. Às vezes falta em nós um cuidado que a própria palavra de Deus diz: olha, cuidado que aquele que está em pé, cuidado que não caia, não é? Porque muitas vezes na vida, no nosso dia a dia, nós achamos que algumas situações não vão nos alcançar, quem sabe? Porque nós dominamos o contexto das coisas. Só que nós somos surpreendidos às vezes com palavras, não é, como essa de Jesus. Lembra-te de onde caíste. Ou seja, exige lembrar o local da queda, exige lembrar a queda. E quando eu lembro e percebo que eu caí lá atrás, eu não tenho outra postura senão reconhecer a minha fragilidade, o meu erro. O que Jesus na realidade está dizendo para mim, para você por extensão, dentro desse aspecto, nesse texto, assuma que você errou. Assuma que houve brechas na sua vida, falhas na sua vida, que permitiram essa queda. Essa queda não veio de graça, ela não veio em vão. Essa queda veio, quem sabe, por causa da falta de policiamento do seu coração. Essa queda veio, não foi simplesmente porque alguém te empurrou, mas você mesmo se descuidou e você caiu com as suas próprias pernas. Já desse alguém me perguntou, porque em vez por outra a gente ouve no rádio, né? E morreu por queda da própria altura. E aí alguém me perguntou em casa, disse: o que quer dizer isso, a queda da própria altura? É justamente alguém que não estava em nenhum lugar alto, escada, mas ele estava em pé, quem sabe em algum local que possibilitou aquela queda e fez com que entrasse até, falecesse, entrasse em óbito. Então, esse local de queda, muitas vezes nós sofremos a queda por causa dos nossos próprios descuidos. Isso é possível. É possível que gente aqui esteja passando isso. Você lembra do local da queda e você lembra da queda. Eu não sei aqui quem já sofreu acidente, não é? Em estradas, em rodovias. Pode ter 20 anos, mas quando você passa pelo lugar, eu acho que você não esquece. Quem sabe até você comente, se você for com alguém mais, diz: olha aqui, não sei quanto tempo atrás, não é? Eu sofri esse acidente, teve um grande livramento. Hoje pela manhã nós recebemos informação de que uma jovem, formando quase em medicina, nos últimos períodos,
trajetando ali numa rodovia que eu passo sempre. Ainda quarta-feira passei por ela, eu e minha família. Aquele trecho de Simão Dias, lagarto, lagarto, Simão Dias. E ela ia de moto. E ela atingiu um cavalo. O cavalo morreu, mas ela também morreu. Aquele local jamais será o mesmo para aquela família. Todas as vezes, e se foi ver como estava a situação e o local, jamais pai, mãe, familiares esquecerão daquele local ali. Aquele local será um local triste. Aquele local será, na realidade, um local onde houve uma perda irreparável na vida da família e frustrou os planos de alguém, quem sabe, com um futuro promissor, numa área tão necessária. Todas as áreas são importantes, todas as profissões, mas como a medicina. Lembrar o local da queda, meus irmãos, exige de nós. Porque quando lembramos, entendemos e damos um passo grande para a restauração. Porque não é apenas o lembrar, mas é o reconhecer que houve queda, que houve falha, que houve brecha. Mas há um segundo aspecto em relação à restauração, dentro desse foco de que Elias restaurou o altar do Senhor, e dentro de um contexto diferente, mas só bebendo dessa expressão do versículo 30, desse capítulo 18, 1 Reis, a restauração é antecedida por um profundo clamor. A restauração é antecedida por um profundo clamor. Veja o tríplice pedido de restauração de Israel no Salmo 80, como já trouxemos aqui, quem sabe em outro momento. Restaura-nos, ó Deus, lá no versículo 3 do Salmo 80, o salmista pede restauração, clama por restauração. No versículo 7 ele diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E também no mesmo salmo, no versículo 19, ele diz, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. A restauração é antecedida por um profundo clamor. Quando eu reconheço, quando você reconhece que houve queda, quando nós nos voltamos ao local da queda, é inevitável no coração que ouve a voz de Deus, a necessidade de clamar a Deus, de gritar por socorro, de poder dizer ao Senhor que Ele venha em um socorro urgente, porque há uma necessidade de restauração, a não ser que a pessoa se conforme na situação em que está. E em condições normais, ninguém está conformado quando as coisas estão em ruínas. Uma das expressões do texto é, e o altar do Senhor estava em ruínas. Ele precisava ser consertado. Um clamor a Deus para que haja conserto de altar. Conserto de altar é conserto de vida. Restauração de altar, restauração de comunhão e de adoração com o Senhor. É retornar a uma prática de adoração fincada e voltada para reconhecer a necessidade de Deus em nossa vida e da ação dEle, restaurando situações que estão em ruínas em nossa vida, quem sabe em nossa família, em nossa nação, na igreja, na sociedade. A restauração é antecedida por um profundo clamor. Por um profundo clamor. Meus irmãos, quando nós estamos numa situação de caos, como o povo de Israel estava passando, caos espiritual e político, havia uma ausência de chuva. Por muito tempo. E é interessante que o profeta Elias, ele disse, só vai chover quando eu disser. Um momento de escassez. Um momento de ruínas. É inevitável, repito, que nós não nos clamemos ao Senhor, restaura-nos, Senhor.
Restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. O Senhor quer restaurar vidas nessa noite aqui. O Senhor quer restaurar lares. O Senhor quer restaurar relacionamentos. O Senhor quer restaurar sonhos, planos. O Senhor quer reavivar as promessas que Ele um dia deu a gente aqui sentada. O Senhor quer dizer para mim e para você que através de um clamor sincero, Ele não despreza, porque é o que a Escritura diz. A um coração sincero e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas a restauração é antecedida. É precisa desse clamor. Profundo clamor. Mas, irmãos, também nós temos um terceiro e último aspecto em relação à restauração. Além de lembrarmos do local da queda que caímos, além de entendermos que precisamos gritar por socorro, Senhor, socorre-nos. Restaura-nos, Senhor. A nossa situação é situação de ruína, Senhor. Nós temos um terceiro e último aspecto. Lembrando, e não poderíamos ser diferente, dizendo que Deus é o restaurador por excelência da nossa vida. Deus é o restaurador por excelência da sua vida, da sua situação. É Deus quem restaura. Quando clamamos e Ele atende por misericórdia. Ele não atende por causa simplesmente do nosso clamor. Eu não quero minimizar o seu clamor, mas é a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor estendidas a nós que faz com que Ele venha em nosso socorro. Deus é um restaurador por excelência. Ele vai curar as feridas que existem, causadas, quem sabe, por você mesmo. E me permita, que elas fiquem sem serem cicatrizadas na sua vida, porque você fica mexendo com elas constantemente. Você mesmo, quem sabe, não está permitindo que elas cicatrizem, porque você fica remoendo as situações. Você fica mexendo com algo que você sabe que dói. Você fica voltando ao local da queda, mas não vai até o clamor. Você até lembra da queda e das brechas que foram abertas. Mas está faltando o clamor e o reconhecimento que Deus restaura a sua vida com excelência. Com excelência. Ele não faz mais ou menos. Ele não faz pela metade. Ele faz de forma completa, plena, plenamente Ele faz. Sarar feridas, curar feridas, cuidar das cicatrizes. Que se você tem uma cicatriz, você lembra como foi que ela se originou, pelo menos. A não ser que foi antes do seu tempo de razão, vamos dizer assim. Mas se você leva uma, você lembra muito bem delas. E elas doeram, quem sabe, naquele momento. Cicatrizes físicas, estou dizendo, profundas. E assim são as cicatrizes também de caráter emocional e espiritual que levamos. As de caráter emocional, Deus colocou gente para que possa nos ajudar. Dentre eles, gente que não apenas tem o conhecimento da ciência, da psicologia enquanto ciência, mas também gente que conhece a manifestação de um Deus que vai além dessa ciência. É Senhor da ciência. E reconhecemos que existem também as cicatrizes e as feridas de caráter espiritual, que essas só o sangue de Cristo Jesus. Elas podem restaurar e curar e fazer com que cicatrizem de fato. Deus é restaurador por excelência para devolver a alegria perdida e acalmar o coração. Eu imagino, meus queridos, no momento que nós estamos vivendo como hoje, isso não é novo, mas hoje em maior proeminência, em maior profusão. Hoje nós percebemos e temos conhecimento de gente
está com o coração inquieto. As lutas, as sequelas do dia a dia, a alegria perdida, uma noite sem sono. Não é porque está orando, é porque não está conseguindo descansar o coração no Deus que restaura por excelência. Está faltando a capacidade de se jogar, e muitas vezes parece que ela é maior do que as suas forças, de se jogar num Deus que ampara e que pega a gente no colo. Como ele fez com Israel, de forma até muito clara, ele diz nas Escrituras: Israel, eu peguei você no colo, levei pelo deserto. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu estive ao seu lado. Nós louvamos a Deus porque Deus, Ele é restaurador por excelência. E eu finalizo com esse texto do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 17. O profeta Jeremias levanta como voz de Deus, voz profética, para consolar, mas para cima de tudo, dizer em alto e bom som a Jerusalém o que o Senhor tinha colocado no seu coração para que ele transmitisse. Esse Jeremias que nós já conhecemos aqui, que foi tido como traidor da nação, porque ele conclamava o povo de Israel um concerto com Deus. E ele dizia que Israel claramente seria tratado por Deus. E era tido como um traidor. E foi preso. E alguns historiadores trabalham até com um assassinato dele. Tido como traidor de uma nação. Mas ele vem e ele diz: farei a cicatriz, diz o Senhor, o seu ferimento, e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião. E aí no nome de Sião, nós não estamos adulterando o texto bíblico, não. Coloque o seu nome aí. Porque a você, Paulo Sérgio, que chamam de rejeitada, rejeitado, aquele ou aquela por quem ninguém se importa, eu farei com que seja curado, restaurado. Restauração por excelência. A ideia aqui, irmãos, necessariamente não é o Deus que faz a ferida, mas nós já sabemos que Ele permite a ferida, e se Ele quiser fazer, tem poder para fazer, porque Ele é Deus. Ele faz o que lhe aprove. Ele não precisa pedir permissão a ninguém para agir. Mas o sentido é amplo aqui. Tratando com a restauração do ferimento. Eu curarei as suas feridas. Declara ao Senhor, você que tem sido rejeitado. E por quem ninguém se importa. Por quem ninguém se importa. Hoje é um sentimento muito presente, muitas vidas. Alguém pode chamar até de vidas recalcadas, não. Só a pessoa sabe, muitas vezes, o que ouviu e o que passou. E que ninguém é de ferro. Muitas vezes leva a sequelas de uma vida pregressa que houve uma falta de amor mesmo, não é nem de carinho, de entrega. Existe gente que é bem resolvida em relação a isso, porque elas sabem que são amadas, são queridas. Elas foram colocadas no colo por um pai, por uma mãe. Elas são queridas no seio familiar e na igreja. Mas outros levam a sequela de uma vida onde os que deveriam ter feito isso, açoitaram-na, ou açoitaram-no, com palavras duras, com palavras muitas vezes de rejeição total.
Porque se você quiser machucar alguém, muitas vezes nós usamos as palavras porque elas ferem muito mais do que, às vezes, uma agressão física. E o Senhor está dizendo para você, através do profeta Jeremias, por extensão, Ele pode curar isso, Ele pode restaurar, por misericórdia e graça dEle. É um Deus que restaura por excelência. Jogue a sua vida no altar do Senhor. Hoje não existe mais sacrifícios de animais, isso tudo foi passado. Eles apontaram para um que morreria de uma vez por todas na cruz. O altar da adoração feito de pedras, ele hoje, de certa forma, não é que substituiu, mas hoje, quando celebramos ceia do Senhor, nós lembramos daquele que foi sacerdote e oferta ao mesmo tempo. Aquele que entrou no Santo dos Santos e se ofereceu como oferta a si mesmo. E quando reconhecemos nos elementos, em memorial, pão e vinho, nós sabemos que eles apontam para esse sacrifício feito, que estava prometido antes mesmo da fundação do mundo, de que haveria um Cordeiro de Deus que morreria por nós. E nós reconhecemos de que esse memorial também aponta, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele aponta para que seja celebrado ceia do Senhor até que Ele venha. Até que Cristo retorne. Vida no altar, meus queridos, implica em reconhecer o locus da queda, implica em clamar ao Senhor com todas as forças, implica reconhecer em Deus um restaurador por excelência. Amém? Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Eu não posso fazer uma oração no seu lugar, por isso que eu oriento você a que faça agora. Senhor, eu quero restaurar o altar. Pode dizer a Ele como fica como brotar do seu coração agora. Restauração implica em lembrar o locus da queda. Lembra-te de onde caíste. Tem um contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, disse Jesus. Implica no clamor sincero. Clame por Deus, Senhor, restaura-me. Restaura a minha vida, restaura a vida da minha família. Restaura o meu casamento. Restaura, Senhor, as tuas promessas em mim. Restaura o meu ministério, Pai. Restaura a minha comunhão contigo. Eu reconheço que o altar está em ruínas. Algumas pedras estão soltas. Já há tempo que eu não uso. Mas restaura, Senhor. Restaura, Pai. Que um clamor de restauração brote do seu coração agora. E não esqueça que o Senhor é Deus restaurador por excelência. Farei a ferida e curarei. E curarei. Vamos cantar um pedacinho do cântico antes da oração. Quando tudo deixares no altar, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar no altar do Senhor. Quando tudo deixares no altar, tudo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não pode
faz fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ó Senhor Deus bendito, nesse momento levanta a minha voz em nome de Jesus. Ó Pai bem amado, glorificado seja teu nome. Senhor, estou plenamente consciente que só posso ir até aqui como pregador da tua palavra, mas entendemos que não deixamos as sementes jogadas vazias ao chão. O nosso clamor, ó Deus, que essas sementes, através dessa pregação, ela alcance coração fértil, um solo fértil, que se derrame ao altar do Senhor agora em contrição, que reconheça que caiu e que tem errado e que está distante do altar do Senhor, da comunhão contigo e da adoração, que reconheça que há uma necessidade de clamor sincero por restauração e reconheça em ti o restaurador por excelência de sua vida, Pai. Ó Espírito de Deus, vai agora nesse coração, nessa vida e promove mudança completa, cura, cicatrizarei, diz o Senhor, a ferida. Que a ferida seja cicatrizada, Senhor, principalmente de ordem espiritual, que todo pecado seja abandonado, para que haja a cura completa. E que, ó Deus, o altar seja restaurado, seja consertado em relação à adoração no teu altar, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, compromisso mais sério contigo, que em nós, ó Deus, haja uma sinceridade tal de buscarmos a tua face em todo o tempo e pudermos, ó Deus, ter a noção clara da necessidade que temos, ó Deus, de reconstruir o nosso altar de adoração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se ofereceu naquela saída de Jerusalém, naquele monte, Senhor, naquele dia de sexta-feira, por todos nós, uma atitude de amor, de entrega voluntária, porque a vida não foi tomada de ti, mas o Senhor a deu, e nós te agradecemos, ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, porque através da tua morte, hoje nós temos vida abundante. Através da tua morte, hoje nós temos a capacidade de ter esperança de que a nossa vida não se resume apenas aqui, mas iremos e partiremos para a eternidade contigo. Oh, obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou todo o preço, toda a dívida foi cravada na cruz, e nós louvamos o teu nome. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e que vidas sejam aqui restauradas para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.